Olá, muito bom dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida nessa manhã. O sol começa a despontar no horizonte e é o relógio de Deus nos chamando para mais um dia de comunhão com Ele. O nosso coração se volta para o Senhor com palavras de gratidão, com reconhecimento. E nós queremos usar esse dia com o objetivo de louvar, engrandecer e cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Nós queremos que todos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos nessa manhã recebam a bênção do Senhor. Quero deixar com você uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 86, o verso 1, onde o salmista Davi, na sua oração, ele clama a Deus dizendo o seguinte: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Nessa manhã é bem possível que alguém que esteja ouvindo esse vídeo esteja clamando ao Senhor. E o pedido a Deus é, por favor, ouça a minha oração, ouve o meu clamor, inclina os seus ouvidos para atender o meu pedido. E quero nesse momento pedir a Deus que de fato Ele seja bondoso como tem sido conosco a cada dia, que as suas misericórdias se renovem sobre nós e a nossa família a cada manhã. Como nós temos o hábito de a cada manhã estudarmos um capítulo da palavra do Senhor, quero convidar você nessa manhã a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 19, o verso 1 e o verso 2. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus e a desaposares e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra que te dará o Senhor teu Deus para a possuires. Se você nessa manhã se sente como sendo um pecador, não fuja do Senhor. Você precisa fugir para os braços do Senhor. É nele onde nós encontramos a nossa cura. É nele onde nós encontramos o perdão. Não importa o tipo de erro ou pecado que você tenha cometido na sua vida, você vai encontrar apenas cura nos braços do Senhor. Às vezes, quando nós abrimos a palavra de Deus, os nossos pensamentos começam a conceber a ideia de que apenas a graça de Deus ela está limitada no Novo Testamento. Com amor, com cuidado, quando nós começamos a estudar o Antigo Testamento, nós começamos a perceber que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela está envolvida em todas as páginas da Bíblia. Desde a criação até o livro do Apocalipse, nós encontramos a graça infinita do nosso Deus em busca de todo pecador. É Deus que toma a iniciativa de procurar Adão. É Deus que toma a iniciativa de vir aqui a essa terra morrer na cruz do Calvário para nos dar a esperança da salvação. É Deus que prometeu na sua palavra um dia voltar aqui a essa terra e colocar um ponto final na história do pecado, para que eu e você possamos um dia declarar junto com Ele, livre, nós nos encontramos de todo o pecado e de todas as consequências do pecado. Eis a razão pela qual, aqui já no Antigo Testamento, no capítulo 19 do livro de Deuteronômio, antes da nação de Israel entrar na terra prometida, Moisés já havia separado 3 cidades do lado oriental, mas Deus estava pedindo para que ele separasse mais 3 cidades do lado ocidental. Essas cidades serviriam para todo aquele que involuntariamente tivesse tirado a vida de alguém, cometido algum crime, ele deveria fugir para essa cidade de refúgio. Era a graça de Deus infinita protegendo o inocente e Deus jamais quis que o inocente pagasse como sendo culpado. Os israelitas deveriam manter as estradas claras, limpas, de acesso fácil para aquele que estivesse fugindo para salvar a sua vida, fugindo para a cidade de refúgio. Eram as orientações de Deus. Essas cidades deveriam sempre estar com as suas portas abertas, seus portões abertos, largos, para que aquele que estivesse vindo de longe, ele tivesse ter fácil condição de poder se refugiar dentro dessa cidade. Era uma questão de vida ou morte. Se o vingador lhe encontrasse no meio do caminho, ele tinha o direito de tirar a vida daquele que tinha sido acusado de cometer o crime. Por isso que ele deveria encontrar as avenidas livres, fáceis, muito bem cuidadas, sinalizadas, para que ele não pudesse errar o seu caminho e tivesse condições de salvar a sua vida, porque era uma vida inocente.
Essas cidades, elas deveriam estar muito bem localizadas, cuidadas, portões abertos, as suas avenidas sinalizadas, porque qualquer pessoa em algum momento da sua vida poderia precisar refugiar-se nela. Essas cidades representavam o papel de Cristo. O pecador não tem como fugir do Senhor e encontrar paz. Somente aquele que está levando sobre os seus ombros o peso do pecado, dos erros, das falhas, é quem encontra a cura, perdão e alívio em Jesus Cristo. A paz só conseguimos encontrar para a nossa vida se nos refugiarmos nos braços do nosso Salvador. Por isso que essas cidades deveriam estar sinalizadas, muito bem localizadas, para que todo aquele que em algum momento da sua trajetória tivesse necessidade de se refugiar nela, encontraria ali o abrigo. O livro de Deuteronômio, capítulo 19, o verso 4, fica muito claro para nós quem é que deveria se refugiar nessa cidade de refúgio. Não era qualquer pessoa, não era qualquer criminoso, não era qualquer assassino. Aquele que voluntariamente matasse alguém, e esse deveria também pagar com a sua própria vida. Mas a cidade de refúgio era para aquele que, num ato acidental, involuntário, ele tirasse a vida de alguém. Ele encontraria refúgio nessa cidade. Eis a razão da necessidade dessas cidades estarem muito bem sinalizadas, com seus portões abertos, para que ele, quando estivesse fugindo para esse local, ele tivesse condições de entrar livremente e o vingador não tirasse a vida de um inocente. Mas se aquele que estava sendo acusado fosse de fato culpado, mesmo que ele estivesse entrado na cidade, ele seria levado para fora para que pudesse pagar-se pelo mesmo preço o ato que ele tivesse cometido na sua vida. Deuteronômio, capítulo 19, o verso 14, Deus orienta Moisés para que aqueles que estivessem entrado na terra de Canaã e recebessem a sua herança, eles não deveriam fazer mudança nos seus limites de posse de terra. Os limites serviam para demarcar a quantidade de terra que cada um tinha recebido. E alguém, pensando em beneficiar-se, aumentar o seu limite da sua terra, acrescentar e somar a sua terra, muitas vezes ele fazia uma mudança desses limites com o objetivo de somar a terra para si mesmo como sendo a sua herança. E Deus repudiava esse tipo de atitude. Eles deveriam ser banidos. Ninguém deveria mudar o limite da sua terra com o intuito de enganar o seu irmão ou o seu próximo. Ele deveria agir com integridade. Os olhos de Deus estavam sobre aqueles que eram injustos e, consequentemente, esses também seriam punidos. Mas uma pessoa não poderia ser condenada por uma única testemunha. Deveria ser duas ou mais testemunhas. Uma testemunha que fosse descoberto que era uma testemunha falsa, ela de fato deveria ser banida, ela deveria ser punida. Deus não tolerava um falso testemunho de alguém contra uma outra pessoa. Satanás é aquele que acusa o povo de Deus, é uma falsa testemunha. Eis a razão pela qual a sua recompensa já está garantida. Ele um dia será destruído, eliminado por completo, porque todas as suas palavras são falsas, são contra o povo de Deus. Ele quer destruir aquele que é fiel, aquele que busca encontrar o caminho da salvação. Por isso que as falsas testemunhas deveriam também ser punidas e eram repudiadas pelo Senhor. A pena do talião era a punição contra o perjúrio. Longe de ser uma vingança pessoal, era de fato uma norma para que pudesse ser usada pelos juízes da época. Deus não queria que alguém se valesse dessa lei com o objetivo de retribuir o mal que tinha recebido, mas era uma norma para estabelecer justiça. Quando nós olhamos para aquela época, para as leis de justiça que estavam ao redor da nação de Israel, elas estavam longe de viver esse nível de justiça. Eles, na verdade, viviam com arbitrariedade com respeito à justiça. Mas aqui, no capítulo 19, no verso 21, Deus estava trazendo justiça para aquele que estava sofrendo algum tipo de injúria. Era a única maneira de estabelecer e igualar a justiça entre os relacionamentos, era levando que aquele que estava sofrendo alguma penalidade pudesse agir do mesmo patamar. Não era uma vingança pessoal, mas era para que pudesse se estabelecer justiça na sociedade. Era a forma pela qual Deus queria que a justiça pudesse ser prevalecida no meio do seu povo. E vale a pena ressaltar nesse momento
que deveria primeiramente ser levado a um tribunal, deveria ser levado a um júri, para que de lá desse júri saísse um veredito final, onde então pudesse se fazer a justiça agora. Meu amigo, nessa manhã, ao nós concluirmos o capítulo 19 do livro de Deuteronômio, fica muito claro para nós que o nosso Deus não tem prazer de que o inocente pague uma culpa. E também Deus não tem prazer que o culpado se passe como inocente. O objetivo de Deus, de fato, é fazer justiça. Eis a razão pela qual um dia Ele vai voltar aqui a essa terra para colocar um ponto final na história do pecado. Aquele que é a nossa falsa testemunha, Satanás, a antiga serpente, a sua sentença já foi determinada. Ele será destruído para todo sempre. Mas aqueles que ainda vivem nessa terra, que reconhecem que por algum momento da sua vida tem vivido ou viveu de uma forma irregular, ainda é possível buscar auxílio, recorrer para os braços do Pai e encontrar uma cidade de refúgio nos braços do Senhor e encontrar a paz ali. A graça de Deus ainda nos alcança. O limite da graça de Deus ainda não chegou ao seu final. Mas nessa manhã nós precisamos entender, o limite da graça de Deus chegou para algumas cidades no passado, como Sodoma e Gomorra, no período do dilúvio também. Para nós ainda não chegou, embora nós não saibamos quando de fato Jesus Cristo irá voltar aqui a essa terra, mas quando nós estamos com a palavra de Deus aberta, nós acabamos entendendo que muito em breve Ele estará voltando aqui para buscar os seus filhos. Eis a razão de hoje, eu e você, nós nos refugiarmos nos braços do Senhor. Buscarmos a Ele com todas as nossas forças, para que nós possamos encontrar a cura, o perdão e a salvação em Jesus Cristo. Por isso que nesse momento eu convido você, vamos juntos orar ao Senhor, nos colocando nos seus braços, pedindo a Ele que nos mantenha seguro nas suas mãos, para que nós possamos nos mantermos salvos em Jesus Cristo. Querido Pai, nas suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas falhas. Por favor, Senhor, cura as nossas enfermidades. Nos dê a graça e a alegria de nos refugiarmos sempre em Ti. Encontrarmos perdão nos Teus braços. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.